Muito bom dia, gente. Fred Café tá no ar nessa semana extremamente especial. Eu tô uma pilha de ansiedade, de nervos, de ânimo e de, enfim, realização de sonhos de poder cobrir mais uma semifinal de Liga dos Campeões. Eu tô gravando esse programa no fim de semana e enquanto, na verdade, nesse momento em que esse episódio está indo ao ar, eu estou em Paris. Eu não gravei em Paris porque, enfim, a agenda ficaria muito complicada, então eu estou gravando de antemão, mas já estou em Paris no momento em que você me vê, cheio de alegria, de felicidade, de privilégio, de satisfação de estar cobrindo esse PSG e Arsenal. Aqui, hoje, vai ser um Fred Café diferente, tá? Eu não vou olhar para trás, eu não vou falar da rodada da Premier League, eu vou focar apenas na prévia das duas semifinais dessa Liga dos Campeões, portanto, tá? Não repara a bagunça, tem coisa aqui na parede porque a sala está em reforma e eu tenho descoberto de uma maneira muito cruel que eu não levo nenhum jeito para coisas práticas de casa. Realmente, se eu dependesse disso, eu estaria numa situação muito mais complicada na minha vida. Ainda bem que não é com isso que eu trabalho, porque realmente, se você é bom com esse tipo de coisa, meus parabéns para você, porque eu acho um mistério, acho uma arte impossível de se alcançar. Pois bem, não estou aqui para falar de obra, estou aqui para falar também de café, evidentemente, né? Porque sabemos, você sabe, eu sei, que a Melita é o café oficial do Fred Café, é especialista num belíssimo café fresquinho, conectando belíssimos especialistas em futebol internacional aqui no meu canal. Lembrando que temos um cupom de descontos, CAFRED é o nome do nosso cupom, que te dá 10% de descontos em todo o site melita.com.br. Compras acima de R$250 vem com frete grátis, tá bom? Então, o Fred Café é o nosso encontro marcado toda segunda-feira às 11 horas da manhã, horário de Brasília. A Melita é o café oficial do Fred Café. A Melita desperta você para sentir mais o esporte. Vamos lá então, gente. Quero começar em ordem cronológica para falar dessas semifinais. E eu vou começar com o jogo de terça-feira, Inter e Barcelona. Cara, a ida na semana passada nos entregou um dos melhores jogos dessa edição da Liga dos Campeões, um dos melhores jogos dessa temporada do futebol europeu, né? Um 3-3 absolutamente mágico. Outros grandes jogos já foram entregues nessa Liga dos Campeões, envolvendo o próprio Barcelona, aquele 5-4 contra o Benfica em Portugal. Aquele Leipzig e Juventus também foi muito bom, né? Com a Juventus virando com um jogador a menos. O Aston Villa quase eliminando o PSG, enfim. Eu estou focando mais em jogos disputados e mais parelhos lá e cá, porque tivemos várias outras goleadas. Mas esse 3-3 em Montjuic foi especial, cara. Porque a gente viu o Barcelona, que conquistou o nosso coração nessa temporada, né? Com as cartas que encantaram o planeta desse time do Hansi Flick, um Barcelona encantador, dominante e por vezes genial. Contra uma Inter aplicando quase que perfeitamente nessa partida o melhor que o Simone Inzaghi construiu nesse belíssimo trabalho dele à frente da Inter de Milão. Cara, na média, a Inter é um dos melhores times e mais consistentes do futebol europeu nos últimos 3 anos, pelo menos. Uma Inter que chega à final da Liga dos Campeões sendo muito mais operária do que encantadora. Na temporada seguinte era mais encantadora, porém ficou no meio do caminho por problemas próprios contra o Atlético de Madrid na temporada passada. Eu apostava numa Inter chegando mais uma vez mais longe, talvez numa final, talvez num título. E dessa vez é uma Inter no meio do caminho entre as duas versões passadas, mas que consegue, cara, trazer jogos como esse que são muito especiais. Eu sou muito fã dessa Inter de Milão, eu sou muito fã do trabalho do Simone Inzaghi. Eu acho muito bonito quando a gente vê um treinador trazendo algo, não vou dizer contracultural, mas de fato, na era de um jogo de quase todo mundo tentando imitar algo próximo do guardiolismo, ou algo mais Jürgen Klopp, ou enfim.
o Simone Inzaghi ele traz uma linguagem diferente para essa conversa. Eu acho muito importante que os times do Inzaghi e a Inter de Milão do Inzaghi consiga trazer para si esses holofotes, porque ela traz um dos pontos fundamentais e mais bonitos do futebol, que é a variedade. E a execução da Inter de Milão, cara, é de uma dificuldade. Quem diria que em 2025 um meio-campo que corre mais do que todos os outros teria Mkhitaryan e Çalhanoğlu, sabe? Assim, em 2025 esses dois jogadores, em teoria, passariam longe de serem titulares com muita frequência de um meio-campo tão bom, tão potente, tão intenso. O Mkhitaryan foi quem mais correu, por exemplo, na partida contra o Barcelona, mais de 11 quilômetros só nas pernas do Mkhitaryan. É uma Inter que consegue... Cara, com 3 passes ela atravessa o campo todo e já está pronta para tirar um bote potencialmente fatal. Assim. E se defende de maneira muito boa, tem a bola parada, tem arte, tem traços encantadores. Para mim, o meu gol favorito dessa Liga dos Campeões, olhando para a jogada inteira, é o gol do Lautaro contra o Bayern de Munique, o passe do Thuram para trás, é um contra-ataque da Inter, mais um desses, né? E uma finalização do Lautaro que é qualquer coisa, assim. São dois timaços, cara. 2 coletivos que trazem o creme de la creme de 2 treinadores da ponta de linha, né, do futebol europeu. O que o Hansi Flick faz é algo que é para ser realmente estudado. Eu tinha muita desconfiança do Hansi Flick no Barcelona por vários motivos. Primeiro porque eu tinha a impressão dele ter sido o cara de uma temporada só no Bayern de Munique, e que temporada, evidentemente, ele fez aquela máquina de moer adversários. Não deu tão certo na seleção da Alemanha e ele chega num ambiente que é muito refratário a algo fora da própria escola, né? O Barcelona, com o tempo, ele foi se achando e se redescobrindo e trazendo uma nova identidade com a escola holandesa, mas a escola alemã não faz parte da história do Barcelona. E o Hansi Flick, ele transforma quase que exatamente o time do Xavi em algo que era praticamente desbotado. O Xavi tem muitas qualidades e responsabilidades, por exemplo, por ter lançado e insistido no nome do Lamine Yamal, por exemplo, e vários outros, né? Mas o Hansi Flick transforma esse time, só com a adição do Dani Olmo, que nem jogou tanto assim por questões físicas nessa temporada, ele consegue transformar um time desbotado num time com cores muito, muito vivas e muito vibrantes, e é um time que te faz levantar do sofá, te faz levantar da arquibancada, sabe? Então são 2 coletivos muito, muito fortes, mas só um deles tem o jogador que faz valer o ingresso, que é, claro, o Lamine, cara. É o cara que te faz levantar do sofá, é o cara que te faz voltar da cozinha quando você vê o narrador narrando o nome dele, no caso o Jorge Rigor, que faz isso muito bem há muito tempo. É o cara que traz o sopro de inventividade num futebol talvez exageradamente mecanizado, vai? Também acho que essa crítica é muito pesada e exagerada, mas de fato você vê pouca gente fazendo o que o Lamine faz e ele é uma beleza de se assistir, cara, assim. Ele se tiver que eleger um jogador que vale o ingresso por si só nesse confronto, e talvez em toda a Liga dos Campeões, talvez, é o Lamine Yamal. Isso não quer dizer que ele esteja sozinho, a gente tem outros grandes nomes nesse Barcelona. O Rafinha é de uma temporada avassaladora, também é o tipo de cara que quando pega na bola, você não sabe direito o que ele vai fazer, e ele tira da cartola coisas que eu não sabia que estavam na caixa de ferramentas do Rafinha, ainda mais num alto nível como esse. Você tem o Pedri, você tem vários outros jogadores desse Barça, mas é claro que o Lamine é a estrela. O que ele faz contra a Inter de Milão numa semifinal de Champions com 17 anos de idade, tendo que ir para a escola no dia seguinte, sabe? É um negócio absurdo. Inclusive vai ter um Fred Beckler, explicam nessa terça-feira lá na TNT, falando especificamente sobre o Lamine Yamal. É um jogo muito parelho, tá? Eu tenho muita dificuldade de colocar favoritismo para qualquer um dos lados, porque a Inter ela consegue aproveitar muito bem as falhas desse Barcelona, né? Consegue explorar a linha alta do time do Hansi Flick, consegue explorar uma vulnerabilidade em bolas paradas.
E esse Barcelona consegue furar uma defesa tão boa. A Inter tinha levado 2 gols em toda a Champions, levou 3 no mesmo jogo, sabe? Assim, são venenos e antídotos que se encaixam perfeitamente para trazer um belíssimo confronto. Assim. O jogo de ida me parece que pode ser muito naturalmente replicado no jogo de volta. Eu não digo 3-3, mas digo de estilo de encaixe mesmo, de postura dos dois times. A Inter não vai disputar a posse de bola com o Barcelona. O Barcelona não vai parar de tentar massacrar a Inter lá na frente. E também não vai descer e baixar as próprias linhas. Eu quero ver como que vai ser isso, cara. Porque o Barcelona precisa desacelerar o jogo, precisa trocar mais passes, precisa evitar contra-ataques tão fulminantes como o dessa Inter de Milão. E a Inter precisa aprender a defender melhor, sabe-se lá como. O próprio Inzaghi falou, tive que colocar 3 para cima do Lamine. Existem desfalques prováveis, alguns já garantidos e outros ainda no quesito interrogação, ainda são dúvidas, que podem direcionar um pouco esse confronto. A saída do Koundé prejudica muito o Lamine, né? Porque ele para de ter alguém para ajudá-lo numericamente mesmo, com passagens por ali. O Eric Garcia não é esse jogador, não sei se o Hector Forte pode ser colocado ali pelo Hans Flick, ou se o Koundé vai estar bem. É um desfalque grande, já tem o do Baldé, o Gerard Martin, né? Esqueci o nome dele, né? Não é metade do jogador que o Alejandro Baldé não vai ter o Lewandowski, não sei a situação do Lautaro. O Barcelona tem mais problemas do que a Inter de Milão. Eu, se tiver que dar um palpite agora, eu não vou fugir, eu acho que passa a Inter de Milão. Antes do confronto eu achava que passaria o Barcelona. Mas depois desse 3-3, depois de ver o que a Inter consegue fazer contra esse Barça, jogando dentro do San Siro, vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso, cara. Então, deixa o meu palpite, eu quero saber o seu também. Passando para PSG e Arsenal. Aqui temos um favorito com mais clareza. Né? Evidentemente, o Paris Saint-Germain. Um favoritismo que está longe de dar contornos de definição para o confronto, claro. Foi um jogo também equilibrado no Emirates Stadium. O PSG foi o melhor time. Talvez você tenha, eu tenho, dificuldade de eleger o melhor time do jogo em Montjuic, entre Barcelona e Inter. Eu não tenho dificuldade de apontar quem foi o melhor no Emirates Stadium. Mas esse Arsenal soube administrar e consertar os próprios erros durante o jogo, a ponto de defender-se muito bem contra um dos ataques mais poderosos do futebol europeu nessa temporada e anular chances claras do PSG. Não foi um massacre de chances do PSG e o Arsenal criou as próprias chances. A questão é trazer um grau clínico maior nas finalizações que tiver no Parque dos Príncipes e tentar mais uma vez segurar o número de finalizações e de chances desse ataque que é muito, muito bonito de se ver jogar, cara. Já falo há algum tempo aqui, não só eu que falo isso, evidentemente, isso basta ter 2 olhos para ver, às vezes só um. São os 2 melhores times da temporada, o Barcelona e o Paris Saint-Germain, dessa Liga dos Campeões. Esse ataque fluido do Barça é muito difícil de se encontrar, né? 3 jogadores que vão trocando de posições entre si com uma naturalidade quase que aquática, né? Assim, parece um rio correndo para cima do outro, são correntezas que se confundem de uma maneira que você não percebe. A superfície é rio, né? A superfície parece lisinha, mas por baixo tem uma troca de correntes ali que pode acabar te levando. O Désiré Doué é um jogador lindo, lindo de se ver jogar. O Kvaratskhelia mostrando a força que pode ter uma janela de inverno que o Arsenal escolheu não fazer. E, claro, o Dembélé. É dúvida. O Dembélé sai com um problema muscular. Eu não sei até que ponto é um jogo de cena que faz parte do jogo do PSG e do Luiz Henrique, ou se de fato o Dembélé pode não jogar. O Barcola é um muito bom jogador, mas ele não é o Dembélé. E ele não é o Dembélé 24-25, que marcou 33 gols e que foi vital para a vitória do PSG no Emirates Stadium. O Arsenal tem o retorno do ponto de equilíbrio Thomas Partey, que rearranja esse time, né? Que libera mais o Declan Rice, que desafoga um pouco mais as obrigações defensivas do Odegaard, que libera mais os laterais, principalmente o Lewis Skelly. O retorno do Thomas Partey vai ser muito importante para esse time. E também
evidentemente, por retornar o agora mais centroavante do que meia volante, Mikel Merino. Fez falta o Merino ocupar a posição central do ataque, o que também diz muito sobre a temporada do Leandro Trossard. A postura do Arsenal terá que ser diferente, tá? O Arsenal precisa competir pelo controle do jogo, precisa ter menos apagões, como teve no início e no fim do jogo. No fim poderia ter custado a vaga, porque o PSG cria chances no momento que o Arsenal parece se desesperar um pouco para além da conta. Tem as chances do próprio Barcola, do Gonçalo Ramos. O Arsenal tem que recorrer a uma frase do Guardiola, que o Arteta certamente entende e gosta, que é trocar 1 milhão de passes, cara. O Arsenal precisa evitar a correria do PSG, precisa evitar o jogo lá e cá. Não pode ser um jogo de tênis, não pode ser um jogo de vôlei. Precisa ser um jogo de futebol controlado. O Arsenal precisa fazer com que o jogo fique até menos vistoso. Trazer o PSG um pouco mais para pequenas batalhas, saber como encaixar essa marcação alta, porque faz parte do perfil do Arsenal. O perde pressão do Arsenal é muito bom, mas foi num desencaixe que o PSG marcou em Londres. E a chave pode ser a bola parada, né? Quase 40% dos gols sofridos do PSG em jogos oficiais nessa temporada foram nesse quesito. Eu não preciso nem explicar porque o Arsenal é muito bom nisso. Então pode ser por aí, cara. É tentar segurar o jogo, trocar 1 milhão de passes para ver se uma jogada entra. Se não entrar, bola parada para que te quero, e tentar machucar esse PSG que sofreu 19 dos 50 gols sofridos até a gravação desse vídeo em bolas paradas. Foi assim, por exemplo, que saiu o gol bem anulado, né, do Mikel Merino no Emirates Stadium. O PSG tem mais talento. E por isso também que é o favorito, não só pelo placar construído em Londres. Nas condições normais de temperatura e pressão, é o PSG que jogará melhor. É o PSG que criará mais chances. Porém, vai enfrentar uma das melhores defesas do futebol europeu e um time que tem as próprias capacidades de agredir o adversário e conseguiu reduzir o PSG a um time pior do que ele é. Coisa que o Liverpool não conseguiu, coisa que o Aston Villa não conseguiu. O Arsenal precisa virar a chave de Aston Villa na reta final do jogo. Não pode começar assim. Não é tudo ou nada. Tá 1-0 só, gente. Calma. Dá para virar. Mas a gente tem um embate, como disse no vídeo de pós-jogo, né? No Emirates, violinos e martelos. Às vezes o martelo pode quebrar o violino, mas a beleza da orquestra do Luiz Henrique é realmente algo encantador e por isso eu acho que vai passar. Meu palpite é que dará PSG na final contra a Inter de Milão. Eu posso estar 100% errado. Não seria a primeira e certamente não será a última vez. Deixa seus palpites aqui, tá? Tô ansioso. Espero que você também esteja. Estarei nessa cobertura com a Clara Albuquerque, com o André Henning, com o Vitor Sérgio Rodrigues, com o Rafinha e com muito mais gente por trás das câmeras que faz a Liga dos Campeões chegar até você de maneira que eu espero que seja satisfatória. É isso. Que venham os finalistas dessa belíssima edição de Liga dos Campeões 24-25. Um beijo para vocês e um beijo para Melita.